Laísa Peixoto respondeu todo mundo que criticou ela por se autopromover usando o nome da agência espacial NASA. Para você que não está sabendo, ela é membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fiz um vídeo anterior explicando a polêmica que ela se envolveu relacionada ao currículo dela, feitos, não feitos, NASA e tudo mais. Se você não sabe da história, assista o vídeo anterior para entender melhor. Se você já acompanhou, esse é o vídeo onde eu compartilho o que ela respondeu. E eu achei justo reagir a essa entrevista que ela deu ao Domingo Espetacular da Record, que eu vou assistir aqui junto com você, uma vez que eu comentei o assunto onde as pessoas estavam criticando ela, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje, vamos assistir tudo isso. E a avó da Laísa, no meio de toda essa situação que com certeza afeta a família dela, a avó da Laísa, a irmã Inês, comentou aqui no vídeo anterior que eu fiz, e eu também vou ler o comentário, né? E uma vez que o comentário dela foi público, eu achei interessante porque ele corroborou com algumas coisas que eu tinha falado aqui no vídeo, tá bom? Então eu vou reagir ao comentário da irmã Inês também, que é vó da Laísa, tá bom? Vamos falar sobre a polêmica que envolveu esta semana uma brasileira e a NASA, a Agência Espacial Americana. A estudante Laísa Peixoto virou alvo de ataques à internet depois de dizer que foi selecionada para se tornar astronauta de carreira para atuar em voos espaciais. Ela concordou em dar uma entrevista exclusiva em Nova York, onde mora, para explicar o que aconteceu. Um projeto de vida. É um grande sonho meu de ir ao espaço. Laísa Laje Peixoto tem apenas 22 anos, mas já coleciona feitos importantes para realizar o sonho de ser astronauta. Em 2023, ela descobriu um asteroide no espaço após analisar imagens em um computador e passou a escrever artigos científicos e participar de estudos sobre novas galáxias. Vamos lá. Primeiro ponto. Isso daqui são feitos da Laísa positivos que ela pode explorar muito bem no marketing pessoal dela, no currículo, em apresentar para as pessoas, e que eu acho que não tem problema nenhum. E por mais que muitas das críticas que foram feitas à Laísa, no meu entender, foram corretas, as pessoas pesaram a mão nessa parte também e parecia que queriam apagar as coisas que ela fez. Não é todo dia que as pessoas descobrem asteroides. Então, o feito dela é um feito com certeza significativo, muito importante, e que ela pode fazer um marketing pessoal disso sem problema nenhum. E eu vi pessoas pesando a mão nesse sentido, e eu discordo absolutamente disso daí, tá? Uma coisa, eu divido a crítica em dois polos que eu já vou falar melhor aqui, mas um deles é a respeito dos feitos dela, e no segundo é de sim que aconteceu uma supervalorização do currículo dela, que passou uma impressão para as pessoas que não era aquilo que se enxergou depois, tá bom? Mas tá correto isso daqui. E, cara, para uma jovem é muito legal ver isso, né? Uma jovem que ama o que faz e que teve feitos muito importantes aí. Na época, viemos conversar com ela em Nova York, para onde ela tinha acabado de se mudar. Agora, um fato novo colocou a jovem cientista brasileira, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, numa grande polêmica. Então, me tornei a primeira mulher brasileira com previsão de ir ao espaço. Alguma resposta que eu compartilhei aqui no canal te representou para alguém que falava mal da igreja? Teve alguma vez que você tinha uma pergunta, assistiu um vídeo meu aqui e conseguiu buscar a tua resposta? Eu fui a tua voz em algum momento, quando eu participei do debate na Rádio Evangélica, no canal do ateu Daniel Gontijo, que foi uma entrevista muito legal, ou no podcast Hora do Pod? Se sim, se você já colheu alguma coisa boa desse canal, considere fazer parte do clube de membros
apertando no botão Seja Membro ou clicando no link da descrição, primeiro link ou primeiro link do comentário fixado. Porque você me dá mais um degrau para que eu possa caminhar e por ele subir e expandir cada vez mais o trabalho que nós temos aqui. Lembra sempre que nós temos poucos membros da igreja e menos ainda que faz o trabalho que eu faço aqui. Então, se você já colheu algum fruto bom, considere fazer parte do clube de membros, tá bom? Volta aí com o vídeo. Liza deu essa notícia na internet. E aí, começou uma grande confusão. Em nenhum momento eu disse que a NASA fez essa seleção para eu ir ao espaço em 2029 ou que a NASA me selecionou como astronauta de carreira. Pois é, mas se a Liza não... Isso é verdade. Em nenhum momento, em nenhum material, e eu vi horas de material, tem a Liza afirmando que era uma astronauta de carreira. Embora muitas das falas dela induziam que ela tinha uma conexão maior do que ela tinha de fato com a NASA, que era a respeito de workshops, de cursos que não eram relacionados aos astronautas de carreira, mas falar ipsis literis, eu sou astronauta de carreira, a Liza não falou. Isso é verdade o que ela está dizendo aqui. Disse isso? Como ela explica? Pelo menos eu não vi nenhum material que comprovasse esse tipo de fala dela. Essa polêmica que gerou muitos ataques contra ela. O Domingo Espetacular veio até Nova York, onde a Liza Peixoto mora há 1 ano e meio para esclarecer um mal-entendido envolvendo o nome da brasileira com o da Agência Espacial Americana, a NASA. Liza diz que estuda na Universidade de Manhattan com uma bolsa de estudos que ganhou e está muito feliz com essa oportunidade. Sempre estudei em escolas públicas, venho de uma família humilde e estar aqui é um grande sonho nesse 1 ano e meio estudando e pesquisando e participando de conferências e eventos que têm muito significado para a minha jornada rumo ao espaço. No final de maio, ela conta que se inscreveu em um programa de pesquisa espacial de uma empresa privada americana e foi aprovada. Eu tive uma última reunião que eles comunicaram a decisão para o comitê de 12 pessoas da empresa, incluindo o comandante Bill McArthur, da NASA. Todos eles haviam me selecionado de maneira unânime para poder ir participar desse voo em 2029, esse voo previsto para esse ano, representando o Brasil. Liza publicou a nota na rede social dela. Olha só, cara, a torcida nossa é que esse voo seu, Liza, aconteça. Pô, vai ser maravilhoso. Tá? Brasileira, mulher no espaço, e se fosse homem também seria maravilhoso, sem diferença nenhuma. E vê só, a questão que o pessoal apresentou, né, que o rapaz que me fugiu o nome agora apresentou a respeito dessa, acho que é Pedro, né, que bateu bastante nessa questão da Titans Space, é que, de fato, o site deles não passa muita credibilidade. Eu olhei o site, tá cheio de defeitos visuais e que, para uma empresa que se propõe a levar pessoas para o espaço, é um site complicado, mas a expectativa nossa, de qualquer pessoa que tenha o coração sincero direcionado para essa situação, é que esse voo aconteça, tá certo? Então, a gente não deve ficar agourando as pessoas, torcendo para que dê errado, porque ela teve uma questão polêmica aqui, que a gente vai falar mais também, tá? Acho que o nosso coração ele não deve estar inclinado nesse sentido. Agora, a gente deve falar a verdade, a gente deve falar de acordo com o que a gente está enxergando, e não passar pano, deixar de lidar com a situação. E eu me sinto nessa responsabilidade, uma vez que eu sou membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que fala na internet sobre acontecimentos a respeito de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se eu não falasse nada, eu me sentiria omisso, certo? Muita gente pediu para que eu falasse, eu falei, e eu entendo que é o meu papel aqui na internet, uma vez que eu faço o que eu me propus a fazer aqui. Tá? E escreveu: fui selecionada para me tornar astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas e para futuras missões tripuladas à Lua e a Marte. Sou oficialmente astronauta da turma de 2025
e farei parte do voo inaugural da Titan Space, comandado pelo astronauta veterano da NASA, Bill McArthur. O voo inaugural histórico previsto para 2029. No meu anúncio que eu fiz na última semana, eu deixo claro quem selecionou para ir ao espaço, que é a empresa privada Titan Space. Então, eles são os responsáveis pela minha seleção como astronauta para o voo previsto para 2029 e para futuras missões espaciais privadas também, como eu deixei claro no meu anúncio. Mas depois do anúncio, Liza foi acusada de usar o nome. Então, o problema, você vai falar um pouco mais aqui do anúncio, é que o anúncio ele foi um estopim para outras coisas, né? Então, eu vejo que aqui na tua entrevista, na tua argumentação, Liza, você vai focar o problema no anúncio, mas tem um ponto aqui que você fala a respeito da sua trajetória. Então, uma coisa é o anúncio, outra coisa é a trajetória. E eu entendi que as críticas mais sinceras que foram feitas a você foi a respeito da sua trajetória e não do anúncio, como a matéria vai focar aqui. Se você focar só no anúncio, você está podando a realidade das críticas que foram feitas, né? Que foram constatações da realidade muitas vezes, mas como eu disse também, tem gente que parece estar interessada em apagar todas as suas conquistas, o que eu não acho correto, tá? Então, às vezes as pessoas ficam muito no preto e branco, né? Como se as coisas não tivessem tons a mais aí e complexidade nas coisas, né? Então vamos lá. Da NASA, como se fosse funcionária ou tivesse sido contratada para trabalhar lá. Esta nota de uma comunidade na internet manifesta repúdio às informações falsas de que Liza seria a primeira mulher a ir ao espaço em 2029. Muito bem, essa nota aqui, ela, estando escrita desse jeito, sem ter nenhum tipo de adulteração por qualquer pessoa, ela está absolutamente errada, tá? A Liza não fala que teria sido selecionada pela NASA para ser a primeira mulher brasileira a ir ao espaço em 2029. Agora, ao meu ver, cronologicamente, eu não entendo que foi essa nota que começou tudo, tá? Mas, enfim, de fato, essa nota está errada. Mas jogar a culpa toda nessa nota também não é o foco da situação. Eu entendo que as críticas sinceras que foram feitas, de acordo com o que se passa na própria realidade, é a respeito da trajetória sua, tá? Mas essa nota está errada, de fato. Segundo Liza, esse foi o estopim. Tudo começou com uma nota, né, que cita essa informação errada, essa informação falsa, que a NASA tinha me selecionado como astronauta de carreira para 2029, e a partir dessa má informação, dessa informação errada, começaram a surgir, né, ataques e comentários de todos os tipos sobre toda a minha trajetória. Então, bem na parte que ela vai falar um pouco mais a respeito de trajetória, a matéria corta. 2029, e a partir dessa má E aí, informação... vê só, seria mais interessante que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória aqui na entrevista. Eu não sei o motivo de cortar, pode ser só relacionado à edição mesmo, mas esse é que é o ponto. Muitas vezes, dos materiais que eu assisti a respeito do seu caso, e eu fiz isso porque, uma vez que eu vou me meter a falar do assunto, eu quero ser o mais próximo da realidade possível, tá? Uma vez que eu estou falando da situação, então eu assisti vários materiais. Muitos deles, como por exemplo na Semana da Educação, que você participou, falando a respeito da NASA e de todas as suas conquistas e toda a questão de viagem espacial, ficava toda hora o logo da NASA. Você se referia à NASA, você falava que ia encontrar os jovens na NASA e tal. Então, estava sugestionando as pessoas a entender que você tinha algo a mais com a NASA do que o workshop que você fez, o curso lá, tá certo? Então, eu entendo que essa crítica é válida. Não precisava ter o marketing pessoal teu ter sido feito dessa maneira. Dava para pegar o que tem na realidade, concreto, e trabalhar isso, que já seria maravilhoso. Como eu disse, a descoberta do asteroide, as suas contribuições a respeito dos estudos que você participou e fez. Então, trabalhando isso, já dá para fazer algo maravilhoso. Não precisava ter esse reforço, não precisava ter a questão de toda hora ter logo da NASA em postagem,
logo da NASA aqui e ali, porque quando as pessoas descobrem que essa conexão não é tão real quanto parecia ser, elas naturalmente vão te descredibilizar. E, aliás, eu vou até ler já o comentário daqui a pouco da sua avó, que ela fala a respeito de assessoria. Então, que corrobora com o que eu estava dizendo. Se alguém te assessorou nesse sentido de fazer esse marketing à frente daquilo que você tinha de fato, essa pessoa te deu conselhos muito ruins. E eu fico triste por isso. Porque da onde que era para vir só coisa boa, que é do estudo e da contribuição que você faz, causou essa polêmica aí. Né? Então eu não sei se foi você que se auto-assessorou, que cuidou da tua promoção pessoal, ou se foi alguém que te deu esse tipo de conselho, mas não precisava ser assim. Né? Casos de ataques, comentários de todos os tipos sobre toda a minha trajetória. Após a confusão, Liza Peixoto desativou sua conta pessoal em uma rede social profissional, onde, segundo as publicações, estariam informações inconsistentes de sua formação acadêmica. Ela fala, por exemplo, que não abandonou a faculdade de Física no Brasil. Mudei de faculdade, saí da UFMG em 2023, no segundo semestre de 2023, lá no segundo semestre, para vir estudar depois de ter recebido uma bolsa para estudar na Universidade de Manhattan, algo que também pode ser conferido. E todas essas coisas vão vir à tona, vão ser esclarecidas. A NASA se manifestou. Legal, muito bacana. É importante que você fale, esclareça tudo, principalmente esse ponto que você de fato foi muito acusada pelas pessoas, da questão da faculdade. E muito bom, que aí vai ter mais informações e as pessoas vão poder entender tudo direitinho. E afirmou que ela não é e nunca foi funcionária da agência espacial. Liza se defende e explica que os vínculos que tem com a NASA são cursos que fez voltados à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, como o programa L-Space de 2023, do qual participou. Eu tenho vínculo com a NASA em 3 aspectos. Em 3 projetos que eu participei, tem certificados e que mostram esse vínculo, mas que eu nunca aceitei trabalhar na NASA, que é importante ficar esclarecido. Então a NASA está certíssima em afirmar que eu não tenho nenhum vínculo como astronauta, como... Tá, vamos lá. Esse que é o ponto. Tá? É um workshop que, pelo que nos consta até agora, você pagou por ele, né? Você fez uma vaquinha na internet para poder participar dele, né? Pelo menos é o que foi apresentado até agora. Então, e não tem problema, tá? Que seja só um workshop e que isso te deu um progresso a mais depois. Cara, é muito legal, já é bacana, você já poderia expor maravilhosamente bem isso daí. E eu acho que esse nem é o ponto. O ponto sempre foi o marketing além do que você já tinha de concreto. Enfim, acho que foi isso que as pessoas ficaram mais aí chateadas, né? Funcionário deles. Em nota, a empresa Titans Space diz que os nossos candidatos a astronautas selecionados, incluindo Liza, cada um passará por um rigoroso programa de treinamento de 4 anos, antes de estar pronto para embarcar em um voo com a Titans Space. A Titans Space ainda não possui licença do órgão norte-americano responsável por voos espaciais tripulados. Liza diz que jamais... Vamos lá. Então, a respeito do site da Titan Space, de fato, ele é um site muito esquisito. Quando eu olhei ali no vídeo do Pedro, né, eu me esqueci do sobrenome do rapaz do canal Space Orbit, que reagiu bastante a isso daí. Mas o site, de fato, ele é bem esquisito. Ele é completamente desconfiável ali em tudo que tem nele. Mas a nossa torcida é que aconteça essa viagem, que dê tudo certo e que eles melhorem o site para as pessoas terem mais confiança, tá certo? Então é um site que de fato ali passa muito, muito descrédito, e o brasileiro, ele é um povo que está acostumado a ser enganado. Então quando ele é enganado mais uma vez, ele já está completamente furioso. Ele está cansado de ser enganado, de gente contando história. Até tô tossindo aqui, você já vê que é uma concordância aí, né? O brasileiro está cansado, está engasgado já, ele está completamente alucinado. Então, quando vem mais um,
que eu não estou dizendo que é o seu caso, mas quando ele enxerga algum, ou quando ele acha que está enxergando alguém que está enganando ele já se enfurece assim, no estalar de dedos. Dá nem para piscar que ele já está furioso. Então, é compreensível diante da realidade brasileira que as pessoas fiquem furiosas aí, né? Como aconteceu no seu caso, das pessoas entenderem que a tua relação com a NASA não era aquilo que você estava apresentando nos podcasts que você foi, na autossuficiência. Esse que é o ponto, esse que é o principal ponto. E que, ao meu ver, dá para corrigir essa rota sem nenhum problema. Dá para modificar a tua abordagem pública e deixar ela alinhada com a própria realidade, que é ressaltando os vínculos corretos que você tem com a NASA, tá certo? Reis esperava tal repercussão negativa a algo que, para ela, é uma grande conquista. É difícil lidar com essa circunstância, por ser algo muito novo, e a gente nunca vai estar preparado para um lixamento social assim tão forte e com base em informações erradas. Então, aqui eu discordo de você. Não, nem todas as informações foram erradas. Muita coisa foi errada, como a nota que você mostrou. Verdade. O linchamento social em algumas coisas de fato foi desmedido. Tem gente que parece que está querendo apagar as coisas boas que você fez. Mais uma vez, descobrir asteroide não é coisa que as pessoas fazem todo dia. Isso é relevante, é louvável e não precisa ser varrido junto com as críticas de uma vez. Agora, muitas das críticas foram corretas. Para mim, a principal é essa supervalorização da relação com a NASA, que não correspondia com a realidade, uma vez que a própria NASA se viu obrigada a comentar, né, diante dos fatos aí. Então, esse que foi o povo se chateando. E assim, não sei se o povo liga tanto para a NASA, acho que não é nem a questão essa. A questão do brasileiro é que ele já está revoltado de ser enganado. E se ele acha que algo perto disso está acontecendo, ele fica bravo, tá certo? Então, esse que é o ponto aqui, acho que eu deixei muito claro. Vamos agora ler o comentário da avó da Liza, né? Que ela vai dizer o seguinte aqui, ó. Irmã Inês Peixoto. Então, a Inês se apresentou aqui como vó da Liza, e ela diz assim, ó. Sei que ela, desde pequena, gostava de astronomia, e quando tinha 12 anos, começou a fazer foguetes e ir para o campo, com todos os apetrechos, e seu primo mais velho a levava de carro, e sua avó, acompanhava. Também ela ia a todas as feiras de ciência e participava de workshops, e muitas vezes eu a acompanhava. Ela concorreu a uma bolsa para fazer estudo, para fazer curso de piloto. Era uma loucura a cabecinha dela. Massagearam demais o ego dela e ela decidiu levantar voos e foi mal assessorada. Então esse aqui é o ponto que me chamou bastante atenção. Eu vejo, Liza, de longe, assim, sem saber da tua história, que me parece isso, que você recebeu dicas de fazer coisas a respeito da tua visibilidade pública, certo? E se foi isso que aconteceu, como a sua avó fala aqui, que foi mal assessorada, tá? Eu acho que você não deveria ter esse tipo de assessoria, deveria ter um outro tipo de assessoria e de direcionar as coisas que você faz de acordo com como você se apresenta para as pessoas, baseado na realidade, naquilo que você possui. E que, de novo, tem muita coisa boa na sua história, tá certo? Então, acabei enxergando isso aqui muito bem, né? De acordo com o comentário da Inês Peixoto. Eu pedi a ela que largasse esse assunto de espaço e que seguisse missão, mas somente agora a hora para que ela se encontre e se volte ao Senhor e faça as coisas com consistência e use sua inteligência na música, na igreja e faça seus projetos no tempo do Senhor. No mais, peço desculpas aos irmãos pelo nome da igreja, mas acredito que tudo isso vai ser esclarecido para melhorar um pouco as coisas. Desculpem, essa avó que só queria o crescimento dela nas obras da igreja e que a inteligência dela poderia muito bem ser aproveitada sob os desígnios do Senhor. Perdão. E obrigado ao irmão que fez essa matéria. Obrigado a todos.
Antes de tudo, irmã Inês, não, assim, a senhora é muito educada, né? E como é uma pessoa que é muito educada, tá pedindo perdão por uma polêmica, mas não é culpa sua, não é. As pessoas extrapolam muitas coisas, né? Hoje em dia na internet. Mas eu entendo a questão da senhora pedir perdão, uma vez que a senhora é uma pessoa muito educada e se vê na responsabilidade de fazer isso, né? Mas não é culpa da senhora ou algo nesse sentido, tá certo? E vê, eu entendo que a Lais, ela deve buscar a vocação dela. Todo mundo tem coisas para fazer nessa terra que só essa pessoa vai fazer daquela maneira específica, que o Senhor deu esse chamado para a pessoa terreno, né? Ou como os católicos vão falar, a vocação. Todo mundo tem a sua vocação, aquilo que veio para fazer nessa terra. E às vezes essas coisas vão ser nobres aos olhos das pessoas, outras vezes não vai ser aos olhos daqueles que enxergam, mas eu entendo que todo mundo tem aquilo que é para fazer na Terra. Se ela sente que deve buscar essas questões de viagem espacial, interesse no cosmos, né, e coisas fora da Terra, para colocar em palavras mais simples, eu entendo que ela deve buscar. É claro que sempre de braços abertos para o Salvador Jesus Cristo, porque por mais que exista toda essa imensidão espacial que extrapola o nosso entendimento, nada disso vale a pena sem o nosso Salvador Jesus Cristo e sem aquele que promete vida após a morte, aquele que vai renovar o nosso corpo e vai dar um corpo celestializado para a gente após a ressurreição. Então, a gente vai ficar um certo tempo aqui na Terra e tudo vai virar pó depois. Mas é só com o Evangelho de Jesus Cristo e com o Salvador Jesus Cristo que a gente ressuscita e recebe as maravilhas e a gente vai poder explorar coisas inimagináveis com a permissão e a salvação que o Salvador Jesus Cristo nos dá. Então, é claro que o Evangelho, como a senhora diz, é muito importante na nossa vida. Eu espero e oro para que a Laisa se aproxime de Jesus Cristo o tanto que ela puder nesse exato momento, principalmente nesse momento de dificuldade, de polêmica, de pessoas falando a respeito de questões relacionadas a ela, que ela possa se aproximar de Jesus Cristo. Você, Laisa, estiver assistindo, que você possa estar em contato com o Salvador, porque ele te entende perfeitamente. Ele tem a régua reta, mais reta possível e absoluta para entender exatamente tudo que está no seu coração, na sua mente, toda a situação que você passou. Ele é o seu melhor amigo nesse momento e eu espero que você possa contar com ele nesse momento de dificuldade, tá bom? Irmã Inês, muito obrigado pelo seu comentário. A você que está me assistindo aí, muito obrigado pela sua participação nesse vídeo. Eu espero que junto com essa resposta, que essa história possa ficar um pouco mais clara aí para as pessoas, que todo mundo possa entender melhor toda essa situação. E eu sou grato pela sua companhia, tá bom? Não esquece de verificar o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho e tudo que você precisa fazer e verificar o clube de membros, uma vez que você entende que esse trabalho é importante. Se você já recebeu alguma resposta aqui, das respostas teológicas que eu compartilho, das perguntas que a gente trabalha aqui no canal, se você já foi beneficiado com isso, faz parte do clube de membros, apertando no botão Seja Membro.